Corinthians! E aí, gente, boa tarde para você, corintiano, corintiana, amigos de outras equipes. Eu tô aqui de novo, sou o Anderson, apresentador desse canal que tá crescendo cada vez mais, o canal Tu És Orgulho. Muito obrigado aí, primeiro agradecer aos 1.000 inscritos. A gente tá começando aí ó, essa jornada nessa temporada aí de 2025, já com essa grande notícia que os inscritos aí de 1.000 inscritos no canal. Eu tô aqui para falar do pré-jogo de amanhã, né? Segunda rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Velo Clube, às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Corinthians venceu, lógico, não convenceu, né? Por questões até óbvias que seria em relação ao time reserva, mas para muita gente, né? Achando que seria um jogo mais difícil, até foi no início, né? Como foi comentado no vídeo anterior, mas o Corinthians soube fazer o seu resultado, soube fazer os seus 3 pontos e aí venceu o Red Bull na quinta-feira. Amanhã o jogo como eu disse para vocês, o jogo é às 6h30 da tarde, né? Para você aí que não está acompanhando aí questões de transmissão, essas coisas, a maioria dos jogos, pelo que eu vi de domingo nesse ano, né? Que será transmitido aí pela Record, principalmente, né? Vai ser nesse horário, não vai ser no horário de antigamente, que era às 4 horas da tarde, né? Então amanhã, 6h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Velo Clube. A arbitragem tá aqui com o Fabiano Monteiro dos Santos, né? O árbitro principal, com árbitros de campo, Fabiano Monteiro, não, desculpa, a bandeira, Daniel Luiz Marques, bandeira número 1, e o bandeira número 2, Ítalo Magno de Paula Andrade. O quarto árbitro, Rodrigo Gomes Paes Domingues, e o VAR, Hilbert Estevam da Silva, tá? Eu tenho aqui a provável escalação, porque nesses primeiros jogos a gente acaba não acertando 100%. Por quê? Porque o Corinthians ele está priorizando algumas partidas, como a gente comentando aí nos grupos, né, nos nossos canais aí de rede social. O Campeonato Paulista não pode muito ficar poupando, igual outros campeonatos em que outras equipes grandes vai com 100% do seu time reserva, até mesmo garotos da base. Então ele não pode muito, no caso do Corinthians e os outros 3 clubes maiores de São Paulo, não pode ficar dando essa brecha, vamos dizer assim, de poupar, né? Vimos que o jogo número 1, né, a rodada 1, já não foi tão fácil assim, né? Teve alguns jogadores que infelizmente não jogaram tão bem assim, outros a gente já sabia, outros não, né? Por falta de oportunidade do ano passado, mas nós temos aqui a provável escalação, pode mudar, né? Hoje teria um jogo treino contra o São Caetano no CT, só que e aí ele colocaria alguns titulares como Memphis, sabe, né, que pode ser relacionado também no jogo de amanhã, mas não é certeza. O Garro é certeza que não vai, porque por causa de uma lesão e por causa de outras cositas más, né, que aconteceu, todo mundo sabe, sobre a questão do acidente em que ele se envolveu aí no começo do ano. Então é isso. Não teve o jogo treino, iria ter o jogo treino contra o São Caetano, tava certo, né? Principalmente estava certo que teria esse jogo treino para ver a questão do Coronado, que para muitos teve um susto de ele não ter jogado na quinta-feira, mas por causa de uma virose. Teoricamente foi dito isso, foi veiculado isso, que ele teve uma virose e que ele não conseguiu, que ele não foi para o jogo, né? Então é isso. O Ramon Dias pensou em colocar
está pensando em colocar alguns titulares amanhã, né? E por isso esse jogo treino, só que por questões aí que a gente não sabe o porquê, foi cancelado esse jogo treino contra o São Caetano, e seria até um bom jogo treino. Eu acho que o São Caetano, eu que moro próximo, né? Moro na região da ABC, o São Caetano seria um teste até bom, né? Para forçar um pouquinho algum titular. Tudo bem que teve um jogo, treino contra o Barbarense, se eu não me engano foi na quarta-feira, que o Corinthians ganhou de 4-1, mas aí tinha como titulares desse jogo treino o Pedro Raul, o Hector Hernandes, o próprio Coronado, né? Então não teve esse teste real mesmo dos titulares. Então o jogo de hoje, quando eu fiquei sabendo que teria esse jogo treino contra o São Caetano, eu achei até legal para que os titulares pudessem pelo menos fazer aquele teste mais aprimorado, né, com não só treinando e sim jogos treinos, mas foi cancelado, né? Então é isso. A provável escalação, digo a vocês, é uma provável escalação, tudo pode mudar, como mudou de quarta para quinta-feira, contra o Red Bull. Todo mundo estava dando como certa o Hugo Souza, e aí meia hora antes de começar o jogo só subiu para o aquecimento o Donelli e o terceiro goleiro, que eu esqueci o nome dele agora, né? Então tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, mas assim, a gente tem uma base aí da escalação. A escalação é o seguinte: Hugo Souza ou Donelli, porque o Donelli foi muito bem na quinta-feira. Então o Ramon Dias tem ainda essa dúvida se vai colocar o Hugo Souza para ele começar já a pegar, ou o Donelli para ele continuar tendo seu espaço, né? Porque a gente sabe muito bem que o Hugo Souza é titular sem dúvida alguma, né? Aí na lateral direita, Mateuzinho, que entrou muito bem no segundo tempo, entrou voando, então assim, é uma questão assim que o Corinthians precisa arrumar, porque é uma opinião própria minha. O Léo Maná ainda não convenceu, né? Foi renovado o contrato, tudo certinho, o Fagner foi embora, ele ficou, mas assim, precisa de mais, né? Porque a gente não pode depender só do Mateuzinho. Então, Mateuzinho, Kaká, João Pedro Tchoca, que muitos disseram que ele falhou no primeiro gol, que não sei o que, não sei o que lá, e aí colocou culpa no Donelli. Gente, são garotos ainda, garotos formados na base, né? O Donelli, até esse João Pedro, até há pouco tempo atrás, estava arrebentando no Ceará, era primeiro jogo. Então, assim, a gente não pode já crucificar dois meninos, né? O Corinthians quase nunca revela jogador, e quando revela tem essa pressão, tem essa cobrança já logo de início, sabe? O Donelli sentiu um pouco mais ano passado, mas esse João Pedro jogou muito bem no Ceará, e por causa de umas faltas ou outras que ele teve em cima de atacantes do Bragantino, já começaram a fritar o garoto. Eu acho isso um pouco errado. Então, Mateuzinho, Kaká, João Pedro, Palácios ou Hugo, né? O Hugo, é o que eu falo, teve jogadores que não tá correspondendo, né? Como o meu amigo João Vitor disse no vídeo anterior, o Hugo infelizmente não dá, né? Não tem assim, só se for assim por ter Bidu e Palácios machucado, né? Que a gente usaria o Hugo, ou numa sequência frenética de jogos como vai ter em fevereiro, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, vai ter jogo dia 3, dia 5, ou seja, numa terça, numa quinta e num domingo, né? De Campeonato Paulista, de pré-Libertadores. Então aí você pode colocar o Hugo, sabe? Mas assim, em jogos assim, na minha opinião, tá difícil pro Hugo, né? Então o Hugo Palácios, ele tem que voltar já a pegar o seu ritmo, né? Ele que antes do Natal ele mal tirou férias,
Então ele precisa mostrar realmente que tá afim, que tá recuperado. Lógico, acontece uma cirurgia igual o do Garro agora. Lógico que do Palácio foi um pouco muito mais agressivo, né? A lesão é muito mais difícil de recuperar. Então o Palácios, ele já agora, tudo bem, na quinta-feira ele teve a questão aí da chuva, né? Que não podia forçar muito por causa do campo pesado, que choveu bastante em Bragança Paulista. Mas assim, jogo amanhã em casa, eu acho que o Palácio, pelo menos aí, se não entrar jogando, uns 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, ele pode entrar para mostrar que ele tá afim, que ele tá querendo, porque se ele, pelo que ele mostrou em meio tempo, pelo que as pessoas falam, né, pelos treinos que ele dá, pelo pique que a gente vê em vídeos aí, que ele dá o sprint muito bom. Cara, se for tudo isso mesmo, ele pode até, não sei, bater de frente com o Bidu na titularidade, né? Na titularidade mesmo, em questão de Libertadores, questão de Brasileiro, começa aí daqui a 2 meses. Então assim, vamos ver, né? No meio de campo, José Martínez, que foi bem no jogo contra o Bragantino. Rian, que entrou e mudou o jogo junto com o Pedro Raul. Ele que dá o passe pro gol do Pedro Raul, tá? Então o Rian, é o que eu falo, jogador que não mostrou muito, não teve muita chance, muita oportunidade. Já no primeiro jogo, Rian e Pedro Raul já mostraram, opa, eu tô aqui, entendeu? Tem jogador aí como, por exemplo, o Hugo lateral, que não vai, entendeu? Jogou praticamente o ano todo junto com o Bidu, né? Depois que o Bidu começou a jogar para valer, o Hugo começou a dar uma desaparecida, mas mesmo assim o Hugo tinha oportunidades quando o Bidu cansava ou tinha lesão, teve suas oportunidades. Aí, vamos lá, vamos pro próximo ano. Vamos ver agora com o time certo, com o time mais redondo. O Hugo não consegue, diferentemente de Rian. Rian, ele não comprometeu muitos jogos, mas também não teve muitas oportunidades. A oportunidade que ele teve na quinta-feira, ele já dá uma assistência pro gol do Pedro Raul. Ele que dá assistência pro gol do Pedro Raul. Tanto que teve até uma conversa, uma previsão dos dois numa rede social, né? Em que eles falam que iriam resolver o jogo de amanhã, que seria contra o Bragantino, e acabou sendo assim, né? Então, o José Martínez, Rian, Alex Santana, eu, assim, opinião própria, não gostei muito do Alex Santana, mas é aquilo. Teve jogos que ele foi bem. Eu tava num jogo contra o Criciúma, na estreia do Hugo Souza, e ele dominava o meio de campo. Então, dá para ter uma oportunidade a mais. E o Coronado, né? Então o meio de campo pode ser José Martínez, Rian, Alex Santana e Igor Coronado. Foi o que a gente comentou e muita gente falou também, né? O Corinthians precisa de um meia, né? Se for jogar com 3 volantes e fazer um quarteto ali, ou você joga no 4-3-3, e aí você coloca para encarregar de puxar a bola dos volantes pro ataque. Aí você pode puxar o Thales Magno um pouco para ajudar na armação, ou para o Romero. Agora, colocar o Thales Magno como meia, ele ficou um pouco sacrificado no primeiro tempo, né? Mas mesmo assim ele apareceu, tanto que foi o homem do jogo. Mas você colocar 3 volantes, principalmente 3 volantes teoricamente pesados, né? Ou pelo menos 2, que foi o caso do Charles e do Alex Santana, né? O José Martínez ainda estava lá na ponta, ainda ajudando, até se destacou em relação a isso. Ele estava até meio que ajudando a armar o time, mas precisa de um camisa 10, precisa teoricamente de um camisa 10 que saiba tocar bola, que saiba ter um chute de longe. Tinha uma falta pro Corinthians, quem foi bater? Foi o Hugo, sabe? Até que a cobrança não foi tão ruim, mas assim, precisa de um 10 pra armar a jogada, principalmente na arena, entendeu? E é isso. E no ataque, Thales Magno ou Romero,
e Yuri Alberto. Yuri Alberto, ele entrou já daquele jeito, né? Então a gente vê que o cara já não precisa de muito descanso, não. Thales Magno foi muito bem, né? Thales Magno foi muito bem e fez o gol, foi o homem do jogo e tal, né? E o Romero teve o lance do pênalti, mas assim, para mim, na minha opinião, ele não apareceu tanto. Ele apareceu no primeiro gol, só que se você for ver os destaques da partida, o Thales Magno apareceu mais que ele, o próprio Pedro Raul apareceu um pouco mais que o Romero, entendeu? Então tem toda essa questão. É isso. Como eu disse, né? Teria um jogo treino contra o São Caetano, foi cancelado. Mas como muita a mídia, né, até mesmo numas entrevistas do Ramon e do Emiliano, muita coisa foi falada que eles não conhecem muito o Campeonato Paulista, né? Para você ter uma ideia, é o primeiro Campeonato Paulista do Ramon e do Emiliano. Eles nunca jogaram, eles nunca treinaram em Campeonato Paulista. E eles se surpreenderam com o nível do Campeonato Paulista, né? A gente sabe muito bem como é o Campeonato Paulista. Se você bobear, você está na zona de rebaixamento, né? A gente viveu isso no começo do ano passado e eles se surpreenderam com o nível do campeonato. Lógico que era o Red Bull Bragantino, é um time de Série A, quase caiu, mas é um time de Série A. Mas eles viram, pode ser que eles viram em outros jogos, a Portuguesa travando batalhas, né? Então tem outros clubes aí, Mirassol travando batalha aí com time contra time grande. E eles estão pensando realmente em já colocar titular na segunda rodada. Já tem um outro jogo na quarta-feira contra o Água Santa também em casa, que também ganhou a sua partida, a sua primeira partida. Então tem toda essa questão do nível de qualidade do Campeonato Paulista que muitos achavam que era outro campeonato regional, que os times de menor expressão eram fáceis de ganhar com o time reserva e aqui não é bem assim, né? Também, como eu falei, né, ele tá tentando decidir aí para colocar alguns titulares e como a gente tá dizendo, né, tá mostrando, conseguiu a informação que o Memphis também pode ser relacionado. Como eu falei, né? É uma escalação, provável escalação, tudo pode mudar, às vezes pode entrar o Donelli de novo, ou pode entrar o Palácio de novo. Só que a gente tem a informação, né, que foi passada aqui pra gente, que o Memphis pode ser relacionado, mas como tá informado aqui, tá longe de ser um dos titulares, né? Só alguns minutos para mesmo pegar o ritmo da coisa e aí na terceira rodada, se eu não me engano na quarta rodada, eu acho que já tem o clássico contra o São Paulo. Então infelizmente ou felizmente o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar 3, 4, 5 rodadas igual outros campeonatos regionais aí, 3, 4 rodadas só com molecada, só com sub-20, só com os meninos da copinha. Então é basicamente isso, tá certo? Vamos torcer amanhã, com certeza. Fazer 6 pontos em 2 jogos é muito importante, né, para a classificação no seu grupo. Já tem outro jogo na quarta-feira, dá para fazer 9 pontos em 3 jogos, para ficar 100% de aproveitamento, porque o mês de fevereiro vai ser muito pesado, vai ter 3 jogos, se eu não me engano é 3 jogos em 9 dias, certo? Aí vai ter clássico, vai ter jogos assim pesados em fevereiro, até porque em março já começa a segunda fase, março já é a segunda fase, então você tá vendo aí jogos pegados e março já é a segunda fase, entendeu? Porque março já começa o Brasileiro, aí isso eu tô pulando a pré-Libertadores, né? Tô pulando a pré-Libertadores que aí já é no começo ou no meio de fevereiro, não tô aqui muito lembrando a data da pré-Libertadores, mas assim, já tem que colocar alguns titulares, um Yuri Alberto ali, um Memphis, como eu colocaria o Memphis como se do mesmo jeito que ele chegou. Não sei se vocês lembram, mas assim, ele chegou assim, 30 do segundo tempo ele entrava, 25 do segundo tempo ele entrava. Eu acho que deveria fazer a mesma coisa agora,
né? A única diferença é que ele já conhece onde joga, já sabe da torcida, já sabe do Brasil praticamente. Mas se eu fosse o Ramon Emiliano, eu colocaria do mesmo jeito que foi colocado quando ele estava chegando. 20 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, ainda mais que tem 2 jogos em casa, não vai precisar viajar, não vai precisar se locomover, concentrar em hotel, essas coisas, né, fora de casa. Então é isso. Então vamos torcer amanhã para que seja mais um jogo bom do Corinthians. Tudo indica que vai ser com titular, que aí já vai estar mais relaxado, né, da estreia, dá um peso a menos da estreia e lutar por 6 pontos. Na quarta-feira é Água Santa, 9 pontos, para dar aquela sobra, porque o Campeonato Paulista é complicado. Tem times, tem mais, fora os outros rivais grandes, tem times aí de Série A, né? Então, como a gente enfrentou o Red Bull Bragantino, o Mirassol também é forte. Então o Corinthians precisa ir dar essa contra esses times, Água Santa, Velo Clube, São Bernardo, né? Não sei nem se eu tô falando times do mesmo grupo, mas assim, um exemplo, né? O Corinthians precisa já botar o time, infelizmente, é, a mídia, né? Até mesmo numas entrevistas do Ramon e do Emiliano, muita coisa foi falada que eles não conhecem muito o Campeonato Paulista, né? Para você ter uma ideia, é o primeiro Campeonato Paulista do Ramon e do Emiliano. Eles nunca jogaram, eles nunca treinaram em Campeonato Paulista. E eles se surpreenderam com o nível do Campeonato Paulista, né? A gente sabe muito bem como é o Campeonato Paulista. Se você bobear, você está na zona de rebaixamento, né? A gente viveu isso no começo do ano passado e eles se surpreenderam com o nível do campeonato. Lógico que era o Red Bull Bragantino, é um time de Série A, quase caiu, mas é um time de Série A. Mas eles viram, pode ser que eles viram em outros jogos, a Portuguesa travando batalhas, né? Então tem outros clubes aí, Mirassol travando batalha aí com time contra time grande. E eles estão pensando realmente em já colocar titular na segunda rodada. Já tem um outro jogo na quarta-feira contra o Água Santa também em casa, que também ganhou a sua partida, a sua primeira partida. Então tem toda essa questão do nível de qualidade do Campeonato Paulista que muitos achavam que era outro campeonato regional, que os times de menor expressão eram fáceis de ganhar com o time reserva e aqui não é bem assim, né? Também, como eu falei, né? Ele tá tentando decidir aí para colocar alguns titulares e como a gente é, tá, tá dizendo, né? Tá mostrando, conseguiu a informação que o Memphis também pode ser relacionado. Como eu falei, né? É uma escalação, provável escalação, tudo pode mudar, às vezes pode entrar o Donelli de novo, ou pode entrar o Palácio de novo. Só que a gente tem a informação, né, que foi passada aqui pra gente, que o Memphis pode ser relacionado, mas como tá informado aqui, tá longe de ser um dos titulares, né? Só alguns minutos para mesmo pegar o ritmo da coisa e, e aí na terceira rodada, se eu não me engano, na quarta rodada, eu acho que já tem o clássico contra o São Paulo. Então, infelizmente ou felizmente, o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar 3, 4, 5 rodadas, igual outros campeonatos regionais aí, 3, 4 rodadas só com molecada, só com sub-20, só com os meninos da copinha. Então é basicamente isso, tá certo? Vamos torcer amanhã, com certeza. Fazer 6 pontos em 2 jogos é muito importante, né, para a classificação no seu grupo. Já tem outro jogo na quarta-feira, dá para fazer 9 pontos em 3 jogos, para ficar 100% de aproveitamento, porque o mês de fevereiro vai ser muito pesado, vai ter 3 jogos, se eu não me engano, 3 jogos em 9 dias, certo? Aí vai ter clássico, vai ter jogos assim pesados em fevereiro, até porque em março já começa a segunda fase, março já é a segunda fase, então você tá vendo aí
jogos pegados, e março já é a segunda fase, entendeu? Porque março já começa o Brasileiro. Aí isso eu tô pulando a pré-Libertadores, né? Tô pulando a pré-Libertadores, que aí já é no começo ou no meio de fevereiro. Não tô aqui muito lembrando a data da pré-Libertadores, mas assim, já tem que colocar alguns titulares, um Yuri Alberto ali, um Memphis, como eu colocaria o Memphis como se do mesmo jeito que ele chegou. Não sei se vocês lembram, mas assim, ele chegou assim, 30 do segundo tempo ele entrava, 25 do segundo tempo ele entrava. Eu acho que deveria fazer a mesma coisa agora, né? A única diferença é que ele já conhece onde joga, já sabe da torcida, já sabe do Brasil praticamente. Mas se eu fosse o Ramon Emiliano, eu colocaria do mesmo jeito que foi colocado quando ele estava chegando. 20 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, ainda mais que tem 2 jogos em casa, não vai precisar viajar, não vai precisar se locomover, concentrar em hotel, essas coisas, né, fora de casa. Então é isso. Então vamos torcer amanhã para que seja mais um jogo bom do Corinthians. Tudo indica que vai ser com titular, que aí já vai estar mais relaxado, né, da estreia, dá um peso a menos da estreia, e lutar por 6 pontos. Na quarta-feira é Água Santa, 9 pontos, para dar aquela sobra, porque o Campeonato Paulista é complicado. Tem times, tem mais, fora os outros rivais grandes, tem times aí de Série A, né? Então, como a gente enfrentou o Red Bull Bragantino, o Mirassol também é forte. Então o Corinthians precisa ir dar essa contra esses times, Água Santa, Velo Clube, São Bernardo, né? Não sei nem se eu tô falando times do mesmo grupo, mas assim, um exemplo, né? O Corinthians precisa já botar o time, infelizmente, como nem em fevereiro ainda, os titulares precisam jogar, né? E, infelizmente a gente não tem essa mordomia de na sexta rodada colocar os titulares. Acho que na segunda, na terceira rodada já tem que já dar uma mesclada. E o Ramon e Emiliano viram isso, viram que o Campeonato Paulista não é carioca, mineiro, que você pode colocar na sexta rodada o time titular, tá certo? Vou terminando por aqui. Muito obrigado, como eu disse no começo do vídeo, muito obrigado aí pelos 1.000 inscritos. A gente já até passou de 1.000 inscritos, já tá até mais do que isso. Obrigado pelas curtidas. Como eu falei, eu esqueci até de falar. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos corintianos de outros times que gostam desse nosso trabalho, né, desse ritmo do nosso trabalho. Curta, compartilha, deixa o seu like e vamos torcer que o Coringão tá bem. O Coringão tá redondo, precisa de algumas peças aí, né, que a gente sempre vem comentando, né? Mas é isso. Vamos torcer que o Corinthians vai conseguir sua segunda vitória no ano, sua 11ª vitória consecutiva. Não tô nem aí, eu falo mesmo, é a 11ª vitória que a gente vai buscar, e que tudo corra bem. Amanhã, 6h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Velo Clube, segunda rodada, Paulistão 2025. Fui, valeu, obrigado, gente, até mais.